Bom dia, Rafinha. Bom dia, Dani. Bom dia, sir. Tudo bem? Tudo. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Cadê o Gabriel e o Daniel? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Oi, Giovanni. Bom dia. Tudo bem? Oi, sir. Sim. E você? Oi, Carol dos Anjos. Tudo bem? Oi, sir. Oi, Manu. Oi, Rafaela. Gustavo Lorenzetti. Tudo bem? Bom dia, Cauã. Bom dia, senhor, tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Que voz de bravo. Bom dia, tudo bem? E aí, vamos lá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou tentar fazer, vou deixar para fazer a chamada daqui a pouquinho, tá? Só gostaria de dar um recado para vocês, tá? Mas depois eu vou repetir certinho. Vocês têm um mapa que vocês devem me apresentar, correto? Vocês fizeram, tá? Literalmente são 3 mapas. O primeiro mapa era para você fazer a divisão, por exemplo, do continente americano, de forma o critério que você achava melhor, lá na página 4. Depois vocês tinham uma divisão para vocês fazerem na questão de América Anglo-Saxônica e América Latina. Depois vocês tinham na página 10 uma atividade para fazer sobre a questão do que, né? Tinha um mapa em branco lá no final da apostila onde vocês iriam escolher uma forma, tá? Pela divisão internacional do trabalho, pela questão do nível de desenvolvimento ou pela questão centro-periferia. Você escolhia uma dessas formas econômicas para você estar fazendo o mapa, certo? Tá? Então era uma das atividades para vocês fazerem. E a tarefa 17. O que era a tarefa 17? Vocês tinham 3 perguntas para responder e um mapa para vocês fazerem, tá? Tudo bem? Lembram disso? Tá? Então é o que a gente precisa estar fazendo. E a gente precisa estar fazendo hoje as atividades da página 11 até a página 17, tá? Que a gente vai falar, por exemplo, de placas tectônicas, a questão do nível de relevo, qual o tipo de relevo que a gente tem, se é montanha, planalto, planície, o que seria qual, né? Aonde que ela se localiza, né? Para quem está no objetivo até, vamos falar desde o sexto ano, vai lembrar. Lá no sexto ano a gente estudou, por exemplo, os movimentos das placas tectônicas, né? Onde a gente estudou, por exemplo, o que, né? O encontro das placas tectônicas, que seria o que? Literalmente, né? Quem lembra? Alguém lembra? Congruente, divergente e tinha mais outro, né? Tinha 3 movimentos das placas tectônicas. Divergente, convergente e conservativo. Lembram disso? Oi, Vitória. Bom dia. Tudo bem, meu anjo? Lembram disso? Dos movimentos das placas tectônicas? Depois nós estudamos os tipos de agentes, né? Os agentes internos e os agentes externos. Quais são os agentes internos, né? A gente tinha lá os vulcanismos, os tremores de terra, que é chamado de movimentos endógenos. E os movimentos externos, que são aqueles que, por exemplo, é a ação climática, a questão do frio do calor, a chuva e tudo mais, que são os agentes externos, que é chamado de agentes exógenos, né? Então nós temos os endógenos e os exógenos, né? Até para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá rapidinho, porque hoje senão a gente não consegue. Então eu vou dar todo o conteúdo para vocês até a página 17, a gente faz tudo certinho e depois no final eu peço para vocês apresentarem os mapas para mim, tá bom? Pode ser?
Porque senão, aí se não der tempo eu peço de outra forma para vocês. Pelo menos vocês conseguem ver todo o conteúdo hoje, tá bom? Então vamos lá rapidinho, tá? Vou fazer a chamada, depois se entrar mais alguém vocês me avisam, né? Apesar que tem alguns alunos ainda entrando. Então vamos lá rapidinho. O Alan está presente. A Ana Júlia não. A Bia não. Beatriz não. Professor, Oi, eu acabei de chegar, cheguei atrasada. quem é você? Ana Júlia. Tá. E a Beatriz Bové? Beatriz Duarte. Oi, Oi, quem? Beatriz Duarte. Ah, vocês falam os nomes, porque senão eu não lembro aqui. Eu tô só na planilha. Carolina Gabriela. Eu. Carolina Angélica. Caroline dos Anjos. Catarina. Catarina. Cauã. Daniel Acre. Presente. Daniel Presente. Vasconcelos. Presente. Emanuele. Gabriel Gomes. Gabriel Vasconcelos. Presente. Gabriela. Presente. Giovanni. Gustavo. João Vitor. Manuela. Professora, ela tá na aula, mas ela tá sem voz. É isso. Mainara. Rafael. Rafaela. Presente. Vitória. Também. Então, quem não está presente até o momento? Ó, a Beatriz Bovecchio, a Carolina Angélica, a Catarina, a Emanuele, Caroline. A única Caro- Carolina a que tem na sala Carolina- sou eu. a Carolina Angélica, a Emanuele, o Gabriel, o João Vitor e a Mainara, certo? Agora vamos lá, rapidinho, tá? Pegue lá a tarefa 17 de vocês, rapidinho. O que é a tarefa 17? Vamos lá, vamos ver se eu... Giovanni, me ajuda aí. Nós temos 3 questões. A primeira questão da tarefa 17, o que era? O continente americano pode ser dividido de várias maneiras. Detalhe as seguintes divisões. A divisão geográfica. É para dar resposta? Pode. Eu coloquei aqui a divisão geográfica. América do Norte, América Central e América do Sul. Próxima. Pode falar, divisão- Giovanni. Pode continuar. Divisão histórica e linguística. América anglo-saxônica e América Latina. E divisão econômica, eu pus países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, não industrializados, países emergentes, países de centro e países de periferia. Muito bem. Aí depois a outra, o que é a construção de um mapa, certo? Qual era o mapa que era para estar sendo feito? Pode falar aí, pode falar, Giovanni. Criar um mapa para os 3 grandes conjuntos regionais da América. As Guianas, América Latina e América Andina. Isso, literalmente vocês têm esse mapa, se não me engano, é na página 7, se não me falha a memória. Deixa eu ver se é na página 7 mesmo, tá? Isso, que era para ficar mais ou menos igual esse mapa aqui, correto? Certo? Essa era a tarefa 17. Muito bem. Agora nós... Oi, pode falar. O Alan disse que tá sem microfone. Tá bom. Mas aí eu já coloquei presença para ele e ele vai estar acompanhando, tá bom? Tá. Agora nós vamos lá para a página 11, tá bom? Depois a gente volta para fazer a correção do mapinha que vocês fizeram. Página 11, América quadro natural. Nós vamos falar o quê? De altitudes, de relevo, de hidrografia e tudo mais. Então vamos lá. O continente americano apresenta uma grande diversidade de formas de relevo que estendem de norte a sul do território. Elas são resultantes do processo endógenes e exógenes que formam e modelam a superfície terrestre. Vocês quiserem grifar essa parte aqui, é muito interessante, tá? O segundo parágrafo. Os processos endógenos são resultantes das forças naturais provenientes do interior da Terra, como as atividades tectônicas e as transformações físicas nas rochas.
Os processos exógenos são resultantes das forças naturais externas e estão relacionados à dinâmica climática, como os ventos, a chuva e também os fenômenos biológicos, tá? Então aqui nós temos duas imagens. Literalmente isso aqui a gente vê, por exemplo, a neve derretendo e tudo mais. Pode ser considerado às vezes um movimento que, né, exógeno, ou seja, de fora. Aqui a gente sabe que toda essa mudança ela está vindo de dentro para fora. E também pode ser considerado um agente endógeno, tá? Até para que vocês entendam. Na página 12, vamos lá. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós vamos trabalhar com altitudes. Aqui nós temos, ó, vamos observar um mapa a seguir com a disposição do relevo americano, América Física. Então a gente tem algumas questões aqui relacionadas ao que? As partes mais altas, né, que são as montanhas, né? Depois nós temos as partes baixas, que seriam as planícies, né? E depois nós temos as partes medianas, que seriam os planaltos, né? Então aqui eu tenho o planalto brasileiro, então são a questão das cores. Se eu parar para pensar em cores, né? A parte mais alta, ela está de que lado do continente? Que lado que é esse? Leste? Do lado? Leste? Do lado oeste, né? Então, se eu pegar aqui e fazer, por exemplo, olha aqui, nós temos a rosa dos ventos aqui, o desenho da localização. Então, eu tenho do lado oeste, tanto de norte a sul, nós temos o que? Os lugares mais altos. Olha aqui, nós temos as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes. Montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira dos Andes na América do Sul, certo? Depois, ó, nós temos essas cores de 500 a 1000 nessa região aqui, ó, literalmente. Então, nós estamos do lado leste, ó, lado leste. E a parte verde ou amarelo, que são as partes mais baixas, que estão no centro do continente. Tanto, vamos falar assim, na América do Norte, como também na América do Sul. Vocês conseguiram visualizar isso? Lá, por exemplo, no 7º ano, a gente fez, por exemplo, o perfil topográfico do Brasil. Não sei se vocês vão estar lembrando disso, tá? A gente fez onde a gente tinha 3 retas, onde a gente tinha que escolher, passando pelas altitudes, que seria mais ou menos aquele desenho onde mostrava, por exemplo, as altitudes. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de um perfil do continente americano. E a gente consegue perceber que tanto ao norte como ao sul, eles têm uma boa semelhança. Que do lado, vamos falar, oeste são os lugares mais altos, no centro são os lugares mais baixos, onde tem as planícies, e do lado leste são os lugares medianos, onde tem o quê? Os planaltos, ou seja, aquelas partes medianas, que seriam uma altitude média, tá? Aí agora nós temos uma perguntinha para responder, né? Quais estruturas gerais do relevo podem ser observadas no mapa? Será que a gente consegue perceber, por exemplo, onde estão as montanhas, aonde estão os planaltos, onde estão as planícies? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, olha lá como que ficou. Encontramos montanhas no oeste, grandes planícies no centro e planaltos a leste, né? Pronto? A questão B. Qual dessas estruturas é predominantemente? Então, os planaltos, né? Nós temos uma grande quantidade de planaltos, tanto aqui como aqui, seria, por exemplo, o que predominam, né?
Que relações podemos estabelecer entre essas estruturas na América do Sul e na América do Norte? Então a gente consegue perceber que existe uma semelhança entre o relevo tanto da América do Norte como da América do Sul. Porque do lado oeste nós temos altitudes maiores, no centro nós temos as mais baixas e do lado leste as medianas, né? Olha como que está aqui, né? Ele não vai falar, por exemplo, para que você escreva desse jeito. Ó, espera que o aluno consiga observar a semelhança entre a estrutura geomorfológica da América, ou seja, de um lado como que está, do outro como que está. Então, existem semelhanças? Existem, né? Aonde que estão as partes mais altas, onde que estão as partes mais baixas e tudo mais, tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Quem que poderia estar lendo essa parte aqui para mim, por favor? Posso ler, professor? Pode. É a partir da análise do mapa? Isso. A análise do mapa permite observar que a estrutura do relevo no continente americano não é muito diferente na posição norte e sul. Ao oeste aparece o conjunto de cadeias montanhosas, montanhas rochosas e cordilheira dos Andes, sujeitas a atividades vulcânicas e terremotos. Lembre-se de que aqui a estrutura geomorfológica é recente. Na porção central aparecem as grandes planícies e a leste os planaltos mais antigos e desgastados pelos ventos, pelas chuvas e pelos rios. Tá, então o que ele está mostrando para nós? Aquilo que a gente acabou de falar, né? Que do lado oeste a gente tem as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes. No centro a gente tem as planícies e no leste a gente tem os planaltos, tá? Então são exemplos que a gente tem. Como que se formou isso, né? Desde que período? Então a gente estudou também sobre o período de formação do relevo, que foi lá, vamos falar assim, em quais eras, em quais períodos. Vamos falar que não foi do dia para a noite. Isso, gente, levou coisa de 500 milhões de anos atrás. Então são exemplos que a gente tem. Nesse mapinha a gente consegue perceber o que, né? O encontro e a junção das placas tectônicas. Olha aqui, por exemplo, a placa norte-americana com a placa de Juan. Depois nós temos a placa de Nazca com a placa sul-americana e várias outras que a gente consegue perceber. Olha lá o exemplo que eu falei para vocês do que, né? Do encontro, né? E literalmente do afastamento das placas tectônicas. Então, se você parar para analisar aqui, né? Divergente, convergente e conservativo. Lembra dos três, né? Divergente, convergente e conservativo, que são os três movimentos das placas tectônicas. Você imagina que quando elas se chocam, né? Quando elas se trombam uma na outra, ela forma as grandes cadeias de montanha, né? Vamos supor, olha aqui para mim, vamos supor que elas estão no encontro. Então, quando elas se encontram, o que que elas fazem? Elas dão esse exemplo aqui, ó. Elas se chocam e elas sobem, formando as grandes cadeias de montanhas, ou seja, que são os dobramentos. Tem os dobramentos mais antigos, os mais recentes, mesmo que seja o mais recente, mas isso é questão de 400 milhões de anos atrás, tá bom? Aí eu tenho aqui um detalhe do encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana, ó. Placa de Nazca, placa sul-americana. É um encontro. Então, o que acontece? Uma está encontrando a outra. Quando acontece o quê? Ou elas se sobem, ou elas acabam o quê? Tendo esse movimento. Então, nós temos aqui o Oceano Pacífico, a crosta continental, e uma vai sobrepondo a outra, tá? Olha o perfil topográfico, que a gente também já estudou desde o ano passado. Como que se forma o perfil topográfico? Então, ó, vamos observar o perfil topográfico da América do Norte e da América do Sul. Olha o da América do Norte.
Olha o da América do Sul. É como se você pegasse, por exemplo, a questão do relevo, fizesse um recorte e você olhasse na lateral dele. Então, você teria esse movimento. Olha aqui aonde que ele está, na América do Norte e na América do Sul. Se eu voltar nesse mapinha aqui, literalmente seria aqui, ó, que foi feito, por exemplo, o perfil. E aqui. Né? Então, são alguns exemplos que a gente consegue perceber. Esse é o perfil topográfico, olha lá. Então, por exemplo, aqui nós temos as montanhas rochosas, aqui nós temos a planície central e o Monte Apalache. Aqui nós temos, na América do Sul, né, literalmente a Cordilheira dos Andes, o Pantanal e a Serra do Espinhaço e a planície costeira. Ou seja, ó, parte mais alta, baixa e mediana. Parte mais alta, baixa e mediana, tá? São exemplos que a gente tem, tá bom? Vamos lá? Rafael, você pode ler para nós esse primeiro parágrafo? Leio. A comparação entre a disposição do relevo da América do Norte e da América do Sul permite perceber que tanto as montanhas rochosas quanto a Cordilheira dos Andes concentram os pontos mais altos do continente, como Monte McKinley, na América do Norte, com 6.187 metros, e o Aconcagua, na América do Sul, com 6.960 metros. Isso se deve ao fato de essas montanhas serem resultantes dos desdobramentos recentes da crosta terrestre, formados na era Cenozoica e provocados por movimentos orogênicos, que ocorrem nos limites das placas tectônicas. Pode continuar. A leste do continente predominam as formações geológicas mais antigas, datadas do pré-cambriano, como o Planalto do Labrador, no Canadá, os Montes Apalaches, nos Estados Unidos, e o Planalto Brasileiro, no Brasil. Essas estruturas, por serem mais antigas, sofreram importantes processos erosivos, são mais desgastadas, com altitudes menores e com os topos mais planos ou arredondados. As extensas planícies centrais interligam os planaltos às grandes cadeias de montanhas. Destacam-se no continente a planície amazônica, na América do Sul, a planície do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, e a planície Platina, na América do Sul. Muito bem. Se eu pegar esse desenho aqui nosso, do perfil topográfico, eu posso escrever, ó, oeste, centro e leste. Oeste, centro e leste. Nos parágrafos, o primeiro parágrafo ele vai falar sobre o oeste. O segundo parágrafo vai falar sobre o leste. E o terceiro parágrafo vai falar sobre a parte central. Isso, às vezes, é até legal para que vocês marquem, para que vocês consigam ver as características de cada uma delas, tá bom? Ah, professor, então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e eu coloco oeste, centro e leste. E aqui na frente do parágrafo eu posso estar colocando oeste, leste e centro, tá bom? Certinho, Ana? Sim. Tá conseguindo acompanhar? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Aí na página 14 ainda a gente tem duas imagens. A imagem do Monte Apalaches e do Rio Paraguai, né? Monte Apalaches, formação do período devoniano com mais de 400 milhões de anos. E o Rio Paraguai, né? É do período quaternário da era Cenozoica, né? Já é um pouquinho mais, vamos falar, atual, se a gente parar para analisar, tá? Agora nós vamos lá para a página 15. Gostaria que vocês fossem fazendo o seguinte. Conforme eu vou falando alguns nomes de países, que vocês pegassem um grifa-texto ou um lápis e vocês circulassem o nome de países que aparece, tá bom? Então vamos lá. 50 anos de terremotos na América, tá? Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, dos últimos 50 anos registram 572 tremores de magnitude 6 ou superior na América. O que quer dizer magnitude? Quanto mais próximo de 1, é a maior a intensidade, até o poder de destruição, tá?
Então é legal que a gente pense. E aí, analisando esse infográfico, o que a gente consegue perceber, né? Aqui nós temos os países, né? O que significa as cores? Ó, entre 64 e 2004, nos últimos 10 anos, então aqui é a questão das cores, né? E o tamanho do círculo significa a magnitude. Então a gente tem um exemplo aqui, ó. 1º de abril de 2014, magnitude 8,2. Terremoto mata ao menos 6 pessoas e deixa mais de 900 mil desalojados no Chile. No Chile. 27 de fevereiro de 2010, magnitude 8,8, tsunami atingiu regiões mais populosas do Chile e matou mais de 800 pessoas. São exemplos que a gente tem, né? Então, até para a gente entender. Aí, nesse infográfico, o que a gente consegue perceber? Ó, número de terremotos na região ano a ano. Apenas terremotos com magnitude 6 ou superior. Então, o que daria para a gente estar colocando aqui, né? A gente tem as cores, né? Então, o maior, com maior intensidade é 8 ou mais. Aonde que aconteceu? Ó, nós tivemos aqui no ano de 97. Ó, que ano que foi esse? Né? Literalmente no ano de 2001. De 2001, né? Literalmente a gente consegue perceber. Como que a gente consegue, né? A quantidade, né? Qual foi o período e tudo mais. São exemplos que a gente tem. Então, ó, 97, né? Foi o que aconteceu. Aqui nós temos o que? A questão do período. Então, chegando literalmente aqui no ano de 2000, tá? São exemplos que a gente tem. Tivemos outros, sim, de 7,5, de 7,9, né? Ah, professor, mas isso tem o que a ver, por exemplo, que a gente está falando? A gente está falando de movimento de placas tectônicas, formação de relevo, né? Pelos movimentos endógenos e exógenos, tudo isso é interessante que a gente pense, tá? Agora nós vamos falar assim, literalmente aqui, ainda continuando no texto 1, tá? Vamos lá, Carolina, lê para mim aqui, 13 de janeiro. Ok. 13 de janeiro. El Salvador. 2 movimentos de terra em um mês de 7,6 e 6,6 graus. O balanço total é de 1,142 de 1.142 mortos. Não, mas é para falar, tipo, o número? É. Tudo junto ou separado? Vai, tipo, 1.142 mortos? É. Tá. 2.000 pessoas 2.000 desaparecidas e 1.300.000 pessoas. 1.300.000 de flagelados. Ou seja, A fora, Guatemala, também afetada pelo terremoto de 13 de janeiro, registra 6 mortos. Tá, a gente está falando, por exemplo, de 13 de janeiro e 13 de fevereiro de 2001, o tremor de terra que aconteceu em El Salvador. 23 de junho de 2001, quem poderia estar lendo? Vai lá, Beatriz. Bia? 21 de janeiro? 23 de junho. Terremoto de magnitude 7,9 no sul do Peru deixa mais de 100 mil mortos e 70 mil pessoas sem casa. Também foram registradas réplicas no oeste da Bolívia e norte do Chile. Isso, muito bem. Não esqueça de estar marcando o nome dos países, tá? 21 de janeiro de 2003. Vai lá, Rafaela. México, tremor de magnitude 7,8. Sacode o litoral do Pacífico na região oeste do México, deixando 29 mortos e mais de 300 feridos. Muito bem. Rafa, continua. 14 de junho de 2005. Rafaela, vamos? Pode continuar.
Chile, o norte do país, na fronteira com Peru e Bolívia, vê-se afetado por um terremoto de magnitude 7,9 que deixou 11 mortos. Muito bem. Alan, lê para nós aqui. Senhor, ele tá sem microfone. Carol dos Anjos. 16 de abril, senhor. Isso. Equador, tremor de magnitude 7,8 na costa do Pacífico, no Equador, deixa mais de 200 mortos e 600 feridos, além de consideráveis danos materiais em várias províncias do país. Tá, pode continuar aqui. Haiti, 12 de janeiro de 2010. Tremor de magnitude 7 destruiu uma grande parte da capital Porto Príncipe e deixa entre 200 mil e 250 mil mortes, 300 mil feridos e mais de 1 milhão de pessoas sem casa. Tá, então o que a gente está falando aqui? De alguns acontecimentos, de alguns pontos específicos aonde aconteceu, tá? Quando a gente está em sala de aula e a gente tinha, eu tenho, né, na escola a gente tinha duas funcionárias haitianas, né? A Shelly e a Josi, né? E aí o que acontece? Tanto uma como a outra, ela sentiu na pele esse tremor de terra, né? Então você imagina um lugar que morreram, né? Mais de 200 a 250 mil pessoas, quase que a população de Jundiaí, né? E assim, mais de 1 milhão de pessoas sem casa, né? O que a gente consegue perceber? A Shelly mesmo disse para nós que ela ficou 3 dias, por exemplo, literalmente soterrada, aí ela conseguiu sair e ela não teve como ser atendida. Por que ela não teve? Por causa que os hospitais foram danificados, toda a questão do atendimento e tudo mais. Então isso é muito sério, né? E assim, tem alguns que sentem com mais, né? Às vezes mais forte a questão do tremor, outros lugares com menor intensidade. Então isso é legal que a gente pense também, tá? Texto 2, a falha de San Andreas. Ixi, fugiu o nome. Giovanni, pode ler para nós? Posso? A falha de San Andreas. A falha geológica de San Andreas, que corta de norte a sul o estado americano de Califórnia, é uma das mais estudadas do planeta e também a mais temida dos Estados Unidos. O que muitas pessoas não sabem é que pouco mais ao norte, em frente à costa noroeste do país, existe outra falha geológica que, no futuro próximo, poderá provocar um terremoto maior do que o que teve origem na falha de San Andreas, em 1906, e devastou a cidade de São Francisco. É a falha submarina de Cascadia, ou Cascadia, que com mais de 1,1 mil quilômetros vai desde a província canadense da Colômbia Britânica até o norte da Califórnia. A Cascadia está na zona de subdução da placa de Juan de Fuca e a placa da América do Norte. E até o meio da década de 1980, os cientistas não tinham total consciência do perigo que ela representa. Esta falha submarina é capaz de provocar tremores de uma magnitude acima dos 9 graus, acompanhados de tsunamis parecidos com o que arrasou a costa do norte do Japão em 2011. O desconhecimento sobre o perigo que representa a falha de Cascade foi demonstrado pouco depois da publicação de um artigo sobre ela na revista The New Yorker. Neste artigo, vários pesquisadores informavam que nas próximas décadas esperam que a ruptura da falha de Cascadia provoque nos estados de Washington e Oregon o que poderá ser a maior catástrofe natural da história dos Estados Unidos.
Muito bem. Então, primeira coisa, a gente falou aqui dos tremores de terra e aqui está falando, por exemplo, da falha de San Andreas. Tem até um filme que fala, né, da falha de San Andreas. É interessante, quem tiver condições, se quiser assistir, tá? É legal que a gente fala. Falamos também de tsunami, né? Tem um filme que, se não me falha a memória, eu acho que é O Impossível, né? Que conta a história, por exemplo, de uma família que vai viajar, que vai passar férias e acontece o tsunami. Por que o tsunami? Qual é a diferença? Tem o tremor de terra, que é o terremoto, que acontece, por exemplo, em solo, né? E a tsunami, ela, quando o tremor de terra acontece, por exemplo, no fundo oceânico. Então, ela acaba provocando as ondas gigantes e aí acaba chegando até, vamos falar assim, o continente. A gente tem alguns exemplos aqui quando a gente fala da falha de San Andreas, mas principalmente a da Cascádia. O que é a da Cascádia? Porque é uma ruptura, né? Não é uma coisa que pode acontecer do dia para a noite, porque ela leva tempo, né? Mas pode chegar a um ponto dela acabar, vamos falar assim, tendo uma ruptura enorme, vamos falar assim, muito rápido. Então isso pode prejudicar problemas naturais. Isso são exemplos que a gente tem. Aí o que está pedindo? A primeira atividade lá da página 17. Localize no mapa a seguir cada um dos países citados no texto 1 e 2. Então, no texto 2, literalmente falou dos Estados Unidos e falou do Japão. Já no texto 1, falou, por exemplo, do Haiti, do Equador, falou, por exemplo, do Chile, do México, El Salvador, Peru, né? Entre outros, né? Também foram citados. Isso é legal que vocês marquem aí quais foram os países. Então, você vai pegar esse mapinha e você vai identificar os lugares. Então, por exemplo, ó, Estados Unidos, falou do México, falou, por exemplo, do Peru, falou do Chile, né? Tudo isso aí falou do Japão. É legal que vocês marquem, tá? Depois que vocês fizeram isso, né, que relações podemos estabelecer entre o mapa com a localização dos terremotos e o relevo da América? O que a gente consegue perceber? Onde será que ocorrem mais tremores? Será que é encontro de placas tectônicas ou não, né? Será que nas regiões mais montanhosas? Então, tudo isso dá para a gente falar, né? Ó, observamos que os fenômenos descritos nos textos ocorrem nas regiões mais montanhosas do continente e principalmente onde acontece o que? O encontro das placas tectônicas. Então é legal que a gente pense também um pouquinho sobre isso, né? É claro que nessa parte aqui do Haiti, né, aonde que ele se localiza? Então, se eu vier aqui, por exemplo, nesse mapinha, eu vou conseguir perceber, né, aonde que ele está, né? É encontro de placas tectônicas, olha aqui, nessa região. Então, também, até mesmo porque o Haiti é considerado que ele é uma ilha. Então, às vezes, a devastação ela pode ter sido maior também em função de tudo isso, tá bom? Então, dá para vocês escreverem aí, não tem problema, tá? Gabriel, Daniel, tá conseguindo escrever? A questão C. Por que esses fenômenos geológicos ocorrem com tanta frequência na costa do oeste da América? Né? Principalmente porque é uma região de encontros, né? De contato de placas tectônicas. Né? Isso é legal que a gente verifique, que a gente veja. Né? Naquele mapinha mostra muito bem. Né? Nesse mapinha aqui ele mostra para a gente a questão do encontro. Olha aqui. Né? Literalmente, né? Essa região aqui é uma região muito de encontro de placas tectônicas. Então isso faz com que haja uma maior quantidade de tremores de terra. Bia, Catarina, tem alguma dúvida? Pode perguntar, não tem problema não, tá? Alan, Cauã, vocês conseguem ler essa parte aqui para mim rapidinho? Professor, Vamos lá, Cauã. a dinâmica do relevo, suas formas e localização estão também diretamente relacionadas com a dinâmica atmosférica e com a dinâmica das águas, que lentamente vão esculpindo e dando forma ao nosso planeta. Os rios
correm sobre as estruturas do relevo e estas, por sua vez, determinam a direção e a velocidade de suas águas. As montanhas e os planaltos, locais onde esses rios nascem, são chamados de centros dispersores de águas, e os locais para onde as águas correm são chamados de vertentes. No continente americano, essas águas seguem em diferentes direções, desaguando no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, no Golfo do México e no Oceano Glacial Ártico. Vamos observar com atenção o mapa com relevo e a hidrografia do continente americano na sua coleção de mapas, para discutirmos e refletirmos sobre essa estreita relação. Tá, então nós temos um mapinha aqui da América Hidrografia, mas vocês têm um mapinha do relevo hidrografia lá, por exemplo, na coleção de mapas, onde vocês vão perceber que a grande maior parte dos rios nascem nessa região das cordilheiras, né? E eles desaguam nessa outra região, no sentido ao interior do continente. Isso é legal que vocês pensem e verifiquem. Isso é aula, né? É a atividade da aula que vem, mas aí só para vocês entenderem o que é para estar fazendo. Aí a gente vai montar o quadro com as vertentes, os principais rios e tudo mais, tá bom? Agora eu quero que vocês peguem lá na página, na tarefa 18. Vamos lá, rapidinho. Nós fizemos a tarefa 17, agora nós vamos fazer a tarefa 18, né? América Físico, relevo. Pesquise as principais formas de relevo, planícies, montanhas ou planaltos do continente americano e escolha na América do Norte e uma na América do Sul, destacando por onde passa. Então vamos supor que eu vou pegar aqui montanhas. Na América do Norte eu tenho montanhas rochosas, na América do Sul eu tenho a Cordilheira dos Andes, e aí eu vou estar colocando qual é o trajeto, por onde ela passa e tudo mais. Qual é a sua importância econômica, tá? O que eu vou estar colocando, né? A questão do turismo, a questão, por exemplo, onde nascem os rios e tudo mais. Então, são exemplos que a gente tem, tá? E aí vocês vão estar verificando e vão estar fazendo sobre isso, tá? E depois a gente tem aqui, leia com atenção, né, as afirmativas a seguir. Então, o que vocês precisam estar colocando? As altas cadeias montanhosas da porção oeste do continente americano também exercem influência sobre o clima. É o caso, por exemplo, da Serra da Nevada, nos Estados Unidos. Nas Américas do Sul e do Norte, a Cordilheira dos Andes e as serras do Madre Ocidental e Oriental também representam barreiras que limitam o deslocamento das massas de ar. O relevo da porção leste do continente americano, em virtude de suas altitudes menores, de modo geral, dificulta o avanço das massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico. Então, assim, assinala a alternativa correta. Qual que é? Apenas a afirmação 1 está correta? As afirmações 1 e 2? As afirmações 1, 2 e 3? As afirmações 2 e 3 ou nenhuma das afirmações. Então, aí vocês precisam estar colocando. Então, nesse caso, apenas correta é a 1 e a 2. Por que a 3 não está correta? Porque o relevo da porção leste, né, que é a parte, vamos falar, menor do continente americano, em virtude de suas altitudes menores, de modo geral, dificulta o avanço das massas. Não, se ele é menor, ele não vai dificultar o avanço. Então, as massas de ar vai passar com mais tranquilidade, certo? Então, é a resposta B, tá bom? E aí, vocês têm essa atividade para estar fazendo para me apresentar na próxima aula. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Eu vou fazer a revisão com vocês rapidinho e aí a gente volta para vocês apresentarem um mapa para mim, tá bom? Então vamos lá. Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente.
O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos citados acima, apresentados é de cadeias de montanhas. Por quê? Se a gente está falando, olha lá, regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude, então são cadeias de montanhas, tá? Aí eu coloquei uma imagem aqui do que, né? De uma região, por exemplo, do que? De planície, né? Vamos pensar um pouquinho. Olha lá, a fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica da região de planície, por estar em um relevo aplanado que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água resultantes na formação de meandros. Se fosse uma região, por exemplo, montanhosa, a água começaria a vir daqui e ia embora. Como é uma região mais de planície, a água fica parada, né? Formando esses meandros, né? O tectonismo é definido como um movimento lento e prolongado da crosta terrestre, resultante da movimentação do magma pastoso, né? Observe a figura abaixo. Por que o magma pastoso? Lembra quando eu falei do choque, por exemplo, da movimentação? Se ele está meio pastoso, o que acontece? Ele vai ocasionar o quê? Né? Um dobramento, né? E aí formando, por exemplo, as grandes cadeias de montanhas, as serras e tudo mais. Formação causadas pelo tectonismo é o resultado do movimento de compressão lateral, sofrida por uma determinada área de rochas não resistente, e qual recebe o nome de dobras. Ela não é tão resistente, então quando ela é forçada, ela acaba se dobrando, né? Querem tirar um print dessa parte? Aí depois eu dou da outra. Pode ser? Pronto? Os agentes de formação do relevo reúnem uma série de elementos físicos e naturais, que altera o modelado da superfície terrestre, fazendo com que ela modifique as suas estruturas, ganhe novas formas e sofra diferentes impactos ao longo do tempo. De certa forma, podemos dizer que tudo o que vemos na superfície é fruto direto ou indireto da ação de algum agente transformador do relevo, como a água, o vento, os seres vivos e os eventos climáticos e meteorológicos. Aqui nós estamos falando literalmente do quê? Dos agentes externos. No caso, como que chama? Quem lembra? Os agentes externos são o quê? Eu pedi para vocês marcarem lá, lembra? Pode falar, Gi. Os agentes... Não, os agentes exógenos, né? Que são aqueles, vamos falar assim, que são os agentes internos e os agentes externos. Por exemplo, a água, o vento, então são agentes externos. Lembra lá na página anterior que eu pedi para vocês grifarem? Lembrou? A primavera pode ser uma época de risco para se aventurar em terrenos montanhosos. À medida que a temperatura derrete o gelo do inverno, olha lá, estamos falando de eventos climáticos, tá? Pedaços de rochas recentemente fraturadas caem sem aviso e podem até iniciar deslizamento de rocha. Os pedaços de rochas que caem podem fisicamente se estilhaçar no impacto. O processo acima relatado indica uma ocorrência do intemperismo físico pela queda das estruturas por dilatação térmica, que são eventos climáticos, que são agentes externos também. Tá bom? Pega o print na tela. Tá. Posso tirar? Carol dos Anjos, conseguiu dar o print? Sim. Então vamos lá. Agora eu quero, Dani, você fez o mapinha lá? Aquele da página 10 que foi pedido? Não? Daniel e Gabriel. Vocês fizeram? Qual o critério que vocês utilizaram? Mostra para mim aí. A gente fez do IDH. IDH.
Índice de Desenvolvimento Humano. Muito bem. Aí a gente fez as legendas do IDH, que são os países que estão pintados de verde, que são alguns, e o IDH médio, que são os vermelhos. Eu pintei. Não foi todos os países, mas tem alguns. Ah, você só dividiu eles em duas partes. Sim. Ah, tá. Rafaela, qual que você fez? Eu fiz a divisão internacional do trabalho. Isso, muito bem. Rafael Bruneto. Fiz a divisão do trabalho também, senhor. Também, tá? Gi, Ovani. Eu fiz do IDH também. Ah, tá. Mas aí nesse caso você pintou de azul, de vermelho e amarelo. Ou seja, em 3 partes, né? Na verdade, sim, porque tem alguns que aparecem menos. Ah, então tá bom. O Haiti é um dos mais baixos? É o mais baixo da média. Ah, então tá bom. Gustavo, Manu, Carol dos Anjos, Cauã, Gabi, Vitória, Ana, Bia e Carolina. Ô, senhor, eu fiz, mas eu não tô achando, não. Quem mais? Mais alguém? Senhor, eu fiz a divisão do trabalho também. Tá. Dá para mostrar, Gabi? Isso, muito bem. Divisão Internacional do Trabalho. Tá. Vitória, Carol, mais alguém? Senhor, eu fiz também. Então mostra aí para nós. Tô abrindo rapidão. Pronto. Eu fiz a divisão internacional do trabalho também. Ah, muito bem. Ó, E- aqui tá a legenda, aí eu fiz de azul os desenvolvidos, aí eu fiz de vermelho subdesenvolvidos e emergentes e o verde é o não industrializado. Tá. Se a gente fosse ver, o certo até poderia ser o vermelho, por exemplo, não industrializado, né? Que são aqueles que estão mais carentes, tá bom? Não, mas tudo bem, só estou dando um exemplo, tá? Tá, muito bem, tá? Obrigado, Manu, tá? Já li sua mensagem, tá? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá, então um beijão para vocês, até sexta-feira que vem, tá? Se cuidem, tá? Não esqueça o seguinte, os alunos que estão de recuperação têm que entrar até hoje para responder a prova, tá? As atividades que eu mandei, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Tchau, Giovanni. Tchau, professor. Até semana que vem. Bom final de Tchau, semana. Daniel. Tchau, Gabriel. Tchau, Gabi. Tchau, Aninha. Tchau, senhor. Fica com Deus. Amém, meu anjo.